Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, Ministério Público do Trabalho vê aumento de denúncias de coação eleitoral de empresas sobre empregados. Adriane Reis, coordenadora nacional de promoção de igualdade de oportunidades, Cor de Igualdade, teme subnotificação, em especial em casos que envolvam trabalhadores domésticos. O grupo de procuradores do Ministério Público do Trabalho tem monitorado publicações e denúncias que envolvem algum tipo de coação eleitoral a funcionários. Desde antes do primeiro turno, há uma série de acusações sobre atos que vão desde ameaça de demissão ou pagamento de bônus a depender do resultado da eleição. O Ministério Público do Trabalho ainda não tem um levantamento nacional das denúncias que recebeu, mas Adriane Reis, coordenadora nacional de promoção de igualdade de oportunidades do MPT, afirma que notou um aumento de denúncias com a proximidade da votação de domingo passado, o que se preocupa com a possibilidade de avanço desse tipo de prática com a chegada do segundo turno. Isso é crime eleitoral. Tem muita gente que acha que o fato de dizer que vai pagar uma bonificação num contrato de trabalho estaria fora dessa hipótese do crime. Se eu estou vinculando, eu tenho duas situações: a campanha eleitoral dentro do ambiente de trabalho, que já não pode, e o uso de uma ferramenta que, por último, se configura compra de votos, diz Adriane. A possibilidade de crime nesse caso é ampla, explica a procuradora. O jornal O Globo listou casos de denúncias de coação eleitoral que foram motivos de representações ao Ministério Público depois de divulgadas em redes sociais. Todas as empresas citadas foram procuradas pela reportagem, mas não retornaram o pedido de entrevista. Pode ser uma ameaça direta, como é o caso de demissão, mas também o constrangimento por meio de uma promessa, como benefício ou salário. Logo após o primeiro turno, circularam memorandos de empresas afirmando que, se este resultado com Lula à frente se confirmar, reduzirão o orçamento para o próximo ano, o que vai acarretar um novo planejamento com corte de pessoal e redução de investimentos, segundo denúncias. Este foi o caso, segundo as acusações das empresas gaúchas Stara e Mangueplast. A Stara, fabricante de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, indicou que, diante da atual instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas, reduzirá o orçamento para 2023 em 30%. A carta foi assinada pelo diretor financeiro Fábio Augusto Boca Santa. Em vídeo, o diretor-presidente da Stara, Attila Stapelböck Trenepul, minimiza esta informação. Ele afirmou que esse comunicado só foi enviado a fornecedores e que a empresa tem a prática de fazer as projeções para o ano seguinte a partir de agosto e estão revisando as projeções. Com relação aos nossos colaboradores, por favor, fiquem tranquilos. Vamos seguir firme e forte, erro de português, disse Trenepul no vídeo. Muito menos queremos coagir as pessoas a votar no A ou votar no B. Somos uma empresa séria que temos responsabilidade com nossa cadeia produtiva, nossos clientes e nossos colaboradores, tenta embromar o executivo. Já a Mangueplast de Mangueiras indicou, segundo a denúncia, que se os resultados do primeiro turno forem confirmados, ou seja, a vitória de Lula, reduzirá o orçamento de 2023 em 40%. No Paraná, a Concrevale, empresa de concreto e pré-moldados de Jardim Alegre, alerta que, em virtude dos resultados prévios da eleição, deverá reduzir sua base orçamentária e o número de colaboradores para o próximo ano em pelo menos 30%.
No Pará, o empresário Maurício Lopes Fernandes Júnior, da Cerâmica Modelo, foi filmado oferecendo um pagamento de bônus aos funcionários. Abre aspas, nós temos que nos unir para que Lula não ganhe, porque se ganhar, mais da metade das cerâmicas de São Miguel vai fechar. Eu sou um que tenho 3 cerâmicas aqui, vou fechar as 3 cerâmicas se ele ganhar, porque ninguém vai aguentar o pepino que vem, disse no vídeo que circulou nas redes sociais, no qual ofereceria R$200 de bônus aos funcionários no caso de vitória de Bolsonaro. Uma colaboradora da Ferreira da Costa, uma empresa de produtos para a Casa do Nordeste, declarou em suas redes sociais que não adiantaria pedir emprego para ela em caso de vitória de Lula. A postagem acabou acarretando na sua própria demissão. Em comunicado nas redes sociais, a empresa afirmou que não compactuava com atitudes ofensivas ou discriminatórias. Houve uma postagem de uma colaboradora em sua rede social pessoal que não dialoga com nossos valores. Informamos que a referida colaboradora não faz mais parte do quadro da empresa, diz o texto divulgado pela Ferreira da Costa. Ainda durante o primeiro turno, o MPT propôs ação civil pública contra o pecuarista Ciro de Toledo Júnior, proprietário da fazenda Água Fria, em Araguaçu, no Tocantins, por assédio eleitoral a 20 empregados. Ele prometia um pagamento de um 15º salário caso Bolsonaro fosse eleito e dizia que se isso ocorresse no primeiro turno, pagaria um 16º salário. O MPT pediu condenação do pecuarista e da empresa e uma multa de R$1 milhão a título de dano moral coletivo. Na Bahia, Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins assinou um termo de conduta se comprometendo a não praticar atos de incitação ao assédio eleitoral. Em vídeo divulgado em suas redes sociais em agosto, ela orientava empresários do agronegócio a admitirem trabalhadores que votassem no PT. Ela dizia textualmente: demitam sem dó. Trabalhadoras domésticas são o grupo mais vulnerável. Na análise da procuradora Adriane Reis, pode haver subnotificação dessas situações de coação eleitoral. 4 casos relatados, por exemplo, não foram registrados no MPT, todos envolvendo empregadas domésticas. De acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a categoria é um dos grupos mais vulneráveis ao assédio e a casos de violência. Procurada, a OIT não respondeu ao pedido de entrevista do jornal o Globo. A trabalhadora doméstica Rosane Freitas, de 57 anos, discutiu com o patrão assim que chegou no trabalho. Depois de vasculhar as redes sociais da funcionária e descobrir que ela votaria em Lula, o empregador a colocou contra a parede e ficou furioso ao ver que Rosane não mudaria de opinião. Achei que ele viria para cima de mim, relata Rosane. Na Paraíba, a empregada Carla Santos, de 43 anos, conta que sempre escolheu os mesmos candidatos que a patroa, mas diz que votaria diferente em 2022. A pressão para que ela votasse no Bolsonaro foi tanta que Carla deixou de ir ao trabalho e foi demitida por abandono de função. Algo parecido aconteceu com a babá Priscila Costa, 29 anos. Também na Paraíba, a doméstica decidiu ir contra a escolha dos patrões e foi ameaçada de demissão. Ainda que o voto seja secreto, as mulheres dizem ter medo dos empregadores porque os consideram muito inteligentes. Certamente há subnotificação. A categoria é formada por muitas pessoas que começaram a trabalhar quando crianças e não tiveram acesso à educação. A baixa remuneração também interfere nas formas de se buscar acesso à justiça, porque essas mulheres não conhecem os canais de denúncia, explicou a procuradora. Vejam, isso é um crime muitíssimo grave, está sendo usado de uma forma assintosa e é preciso uma reação urgente das autoridades, porque isso tem um potencial muito grande de interferir na eleição. Isso tem ocorrido mais no sul do país e isso explica até, talvez, a votação maior que Bolsonaro teve lá. Não pode valer uma eleição em que esse tipo de prática é adotada. Conta-se com providências duras e urgentes das autoridades.
O Lula venceu com folga no Clube Militar do Rio de Janeiro. Enquanto isso, sede na rua Jardim Botânico, zona sul da cidade, recebeu 11 sessões eleitorais no primeiro turno. Nas 11 sessões eleitorais localizadas no Clube Militar do Rio de Janeiro, conhecido reduto bolsonarista, por exatamente um voto, Lula não foi eleito no primeiro turno das eleições para presidente da República. Dos 3.750 votos válidos dados no Clube Militar do Rio, Lula recebeu 50%, exatamente a metade das preferências, e Bolsonaro ficou com apenas 1.180 votos, equivalente a 31%. Lembrando, naturalmente, que o fato de votar em uma das sessões do clube não sugere que o eleitor tenha necessariamente alguma ligação com o local. Ou seja, o clube militar foi usado para que a população em geral votasse. E ali, o clube militar, que é a coisa mais bolsonarista da face da terra, teve que amargar a vitória bombástica do Lula naquele local. E no Metrópolis, Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, tenta explicar a tucanos a expressão apoio incondicional que ele usou para anunciar o seu apoio a Bolsonaro. Ele diz que apoio incondicional não quer dizer um apoio total, desmedido, mas sim que ele não estava impondo condições para apoiar Bolsonaro. Na verdade, a atitude do governador tucano de São Paulo gerou uma debandada no governo dele. Grande parte dos secretários pediram demissão e ele está com um pé fora do PSDB. E no Correio Brasiliense, após a onda de ódio nas redes, Lula sai em defesa do Nordeste. O ex-presidente pede a quem tiver uma gota de sangue nordestino que não vote em Bolsonaro. E o candidato ao Planalto, Lula, rebateu a declaração de seu oponente, o Bolsonaro, que relacionou o melhor desempenho do petista no primeiro turno das eleições no Nordeste ao analfabetismo na região. O fato é que essa atitude dos bolsonaristas pode ter enterrado a eleição ou a reeleição de Bolsonaro, de vez por uma simples razão, pela razão de que ele ofendeu, inclusive, os bolsonaristas ofenderam, inclusive, os bolsonaristas nordestinos. Já tem muito bolsonarista nordestino gravando vídeo para dizer que vai deixar de votar em Bolsonaro e vai votar em Lula. E na Veja, eleição confirma, o próximo presidente vai governar um Brasil conservador. Isso é fato, quem não sabe, é bom que saiba que o Brasil é um país conservador, o Brasil é um país fanático religioso. E essa é uma verdade incontestável, infelizmente, há que conviver com ela e tentar, através da educação, fazer com que o brasileiro evolua, inclusive politicamente. De cada R$100 doados nas eleições, 80 foram para candidatos de centro e centro-direita. Se você quiser entender por que é que tantos candidatos de direita foram eleitos para o Congresso, está aí a explicação. O grosso do dinheiro vai para candidato de direita sempre. E isso é que faz o Congresso brasileiro ser sempre de direita. E Lira promete criminalizar os institutos de pesquisa. Essa é uma ameaça à democracia sem tamanho. Vejam bem, eles querem proibir que as pessoas conheçam a realidade simplesmente porque a realidade não os favorece. Isso precisa ser impedido a qualquer preço. Muito provavelmente quem vai impedir isso é o STF. Isso caso Bolsonaro não se reeleja, porque se isso acontecer, o STF vai virar bolsonarista. E os militares silenciam sobre as urnas eletrônicas, porque elas deram um show de lisura na eleição. E agora eles calam a boca porque não acharam absolutamente nada para reclamar. Até o Bolsonaro está com vergonha, apesar de ter feito algumas críticas às urnas, até o Bolsonaro está com vergonha de atacar as urnas depois do show de lisura
que o sistema eleitoral brasileiro deu no último domingo. E as bancadas eleitas no Congresso hoje não dão maioria a Lula ou a Bolsonaro. O eleito vai ter que negociar, como sempre, né? Não tem nenhuma novidade nessa notícia, porque nenhum presidente consegue nunca uma grande maioria, expressiva maioria no Congresso, devido inclusive à fragmentação do quadro partidário. São muitos partidos e esse presidencialismo de coalizão está acabando com o Brasil. E a guerra por votos recomeça hoje na TV. Bolsonaro e Lula vão ter um tempo enorme na televisão. Nós vamos passar o mês vendo uma super exposição dos dois candidatos e uma guerra fratricida. E o preço da democracia é esse, né? Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.